Bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, de amor e esperança. Nós estamos no dia 19 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é a lei de Moisés e a dureza do coração. Nosso texto base está em Jeremias capítulo 7, versículo 23, que diz assim: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atentaram, porém andaram em seus próprios caminhos, conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Esse devocional ele é muito importante porque quando ele faz essa relação entre a lei de Moisés e a dureza do coração, ele nos mostra que a raiz do problema nunca esteve na lei de Deus. A lei de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, porque ela expressa o caráter do próprio Deus, mas que o problema sempre esteve no coração do homem, um coração que ficou endurecido, enrijecido, obstinado, resistente a não só a lei de Deus, mas a relação com Deus, que em seu caráter é santo e perfeito. Nos nossos primeiros devocionais, nós já meditamos sobre a lei, a legislação existir por causa da aliança, como um meio validador dos termos pactuais, assim como a aliança existir por causa do amor de Deus. Deus é amor e Deus tem a sua maneira de amar, e Deus confirma o seu amor amando por meio de aliança, se tornando um com o seu amado. E quando ele se torna um com o seu amado por meio de uma relação de aliança, uma relação pactual, a legislação como os termos da relação se fazem necessárias. Logo, a lei existe por causa do amor, desde o princípio de tudo, como um meio validador dessa relação de compromisso que há dentro da aliança. Por isso que antes da lei de Moisés escrita nas tábuas de pedra, a lei já existia na relação original de Deus com o homem, impressa dentro do coração do homem. Porque se no princípio Deus tem uma relação de aliança com o homem, a legislação se faz necessária para estabelecer os termos dessa relação pactual. Por isso que desde o princípio a lei do Senhor existe. Na relação original de Deus com o homem havia uma legislação estruturada em três aspectos. Primeiro, mandamentos, que são preceitos, desígnios, princípios ordenadores de todas as coisas, como cultivar e guardar, por exemplo. Haviam também os estatutos, que são os limites prescritos, que são os princípios de segurança, que preservam a integridade da relação do homem com ele mesmo, da relação com o homem com o próximo, da relação com o homem com Deus e da relação com o homem com a criação. E existem também os estatutos, que são os limites prescritos estabelecidos por Deus. Esses limites são como leis de segurança, que têm como objetivo preservar a integridade da relação do homem com ele mesmo, com o seu verdadeiro eu, preservar a relação do homem com o próximo, preservar a relação do homem com Deus e preservar a integridade da relação do homem com a criação. E por fim, existem os juízos, que são um conjunto de instruções, de orientações, de ordenanças que vão falar das consequências da quebra dos estatutos, do homem que não vive segundo os princípios ordenadores de Deus. No princípio, essa estrutura legislativa estava dentro do coração do homem, que estava comprometido com os mandamentos de Deus, com os princípios ordenadores da vida, da criação, cultivando e guardando o jardim plantado por Deus para ele. O homem estava dentro desses limites prescritos, protegido dentro desse ambiente em que ele desfruta da aliança. E ele tinha guardado no seu coração os juízos de Deus para não romper com esses limites e então experimentar a separação, que é a morte. Por isso, essa legislação que revela o caráter bom de Deus, ela é sempre boa e sempre para o bem do homem.
A questão é que esse homem, quando quebra essa relação com Deus, experimenta separação. E essa lei deixa de estar dentro do coração do homem e o homem se torna um homem sem lei. O homem que agora tem o seu caráter comprometido por falta da influência da legislação que revela o caráter de Deus. Então é por isso que por meio de Moisés, Deus vai chamar o seu povo de volta para a sua aliança. Primeiro, através de Páscoa, uma aliança que é estabelecida por meio do sangue do Cordeiro, mediante a graça de Deus. E segundo, em Pentecostes, quando ele então vai entregar os termos dessa relação de aliança, a legislação que revela o seu caráter a esse povo. É nesse ambiente que as leis agora são escritas na pedra, primeiro para mostrar que essas leis não estão mais dentro do coração e que esse homem precisa de Deus para que possa viver as leis de Deus. O homem precisa da graça de Deus para que possa viver o padrão de Deus estabelecido em Jesus Cristo. E aí que nós chegamos nesse ponto de tensão do homem para com a lei de Deus, algo que não só está presente no Antigo Testamento, mas também está presente no Novo Testamento e também está presente no nosso tempo. Jeremias capítulo 7, versículo 23 vai dizer: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Primeira coisa que nós precisamos entender, que quando nós desprezamos as leis de Deus, estamos desprezando o próprio Deus. Não tem como a lei ser má, se a lei é a revelação do caráter de Deus. É o homem que se tornou mal justamente pela quebra da lei de Deus. Nós precisamos entender esse princípio de uma vez por todas. O ponto de tensão é que o homem vai tentar cumprir a lei de Deus sem depender da graça de Deus para cumpri-la. E quando eu tento cumprir o padrão de Deus sem a graça de Deus, eu acabo sendo condenado pela lei boa que deveria ser para o meu bem. Preste atenção, ele está falando sobre ouvir a sua voz, ele está falando sobre ser Deus presente, está falando sobre ser o Deus do seu povo, e não apenas de ordens que precisam ser cumpridas, é uma relação a ser construída. E a crise espiritual que se estabelece nesse contexto não é apenas por não cumprir regras, por não cumprir ordens, está falando sobre não ouvir a sua voz, sobre não atender o seu chamado e andar segundo os seus próprios conselhos, andar segundo a dureza do seu coração maligno. E o resultado disso é a vida continuar andando para trás e a vida não avançar, não andar para diante, não prosseguir. Isso é muito sério, porque o bem-aventurado não é aquele que é mais do que feliz. Segundo o hebraico, a palavra asher, o bem-aventurado é aquele que progride, aquele que avança, aquele que vai adiante. E quando nós deixamos de ouvir a sua voz e não aceitamos o convite de sermos o seu povo dentro dessa relação, a vida não tem como avançar, não tem como progredir, não tem como seguir adiante, e nós seguimos retrocedendo, andando para trás e vendo as coisas se tornando piores de como estavam antes. A vida do povo de Israel, aqui no contexto de Jeremias, estava andando para trás porque eles estavam retrocedendo à idolatria, estavam perdendo a percepção da imagem real de Deus e projetando imagens em nome de Deus. E isso estava desencadeando injustiça social, comprometendo a equidade da relação com o próximo, comprometendo os valores de Deus para com o ser humano. E o pior do que tudo, existia uma falsa confiança no templo, como se o templo fosse um amuleto, como se o templo estivesse de pé, eles estivessem seguros, como se eles estivessem no templo, tudo estaria bem. Então é nesse contexto que Jeremias se levanta com um chamado a arrependimento, a voltarem os seus corações para Deus. Portanto, existem 4 elementos importantes a serem observados nesse contexto de Jeremias. Primeiro, o convite de Deus, o chamado de Deus: dai ouvidos à minha voz,
Ouve, ó Israel, não tem a ver apenas com ordens a serem cumpridas religiosamente a partir de uma perspectiva arbitrária, condenatória, manipuladora. Deus está chamando para ouvir a sua voz. E esse chamado é um chamado para a promessa de relacionamento. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E isso nada mais é do que a confirmação de que Deus se relaciona por meio de aliança, por meio de um comprometimento total de ambas as partes, de um amor que é total, que implica amar com todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, todas as posses. E para permanecer dentro dessa relação de amor é necessário cumprir os termos legislativos da relação, porque Jesus disse: aquele que ama é o que guarda os mandamentos, porque quando eu guardo os mandamentos, eu preservo a relação, eu confirmo o meu compromisso para com o outro. Por isso que ele vai falar sobre não dar ouvidos, andar segundo os seus próprios conselhos. Eles não guardaram o termo de compromisso para com a relação, apenas se protegiam como homens fora da lei nas falsas promessas de segurança da religião. Então o quarto princípio se confirma. A partir do momento que o homem não tem compromisso com os princípios ordenadores de Deus, ele não tem compromisso com os princípios que preservam essa relação com Deus, ele passa a ter que lidar com as consequências. Quais são as consequências? Andaram para trás e não para diante. Começam a viver um retrocesso, um distanciamento de todo o bom propósito de Deus para com as suas vidas. E aí que entra a grande questão, porque a partir do momento que o homem vai se distanciando não apenas da lei, mas também do Deus que se revela na lei, ele não só quebra essa relação, como ele também passa agora a criar resistência para com essa relação com Deus. O homem, desde o princípio, ao invés de encontrar um lugar de quebrantamento, ele vai fortalecer os seus argumentos. Por isso que há uma diferença muito grande entre a mentalidade legalista e uma mentalidade legislativa. O homem, desde o princípio, ele é legalista, criando argumentos como um meio de resistir à ideia de ter transgredido contra Deus. O homem vai tentar criar argumentos que justifiquem a sua condição, que justifiquem a sua posição, transferindo a responsabilidade transgressora à mulher que foi dada pelo próprio Deus. A partir desse momento você vai perceber a dureza do coração do homem, frequentemente associada a essa ideia de resistência, de obstinação, de teimosia, ou seja, a incapacidade de se deixar ser quebrado, ser trabalhado, ser modelado pela vontade divina. Um homem que resiste se arrepender, que ao invés de encontrar um lugar de arrependimento, ele continua criando novos argumentos que justifiquem a sua condição. E quanto mais o homem se justifica, menos esse homem por Deus é justificado. E enquanto esse homem se encontra na condição de não justificado, mais condenado ele está a se distanciar cada vez mais do propósito de Deus para a sua vida. Por isso que no reino em que Deus segue adiante, o homem retrocede, o homem segue andando para trás e não mais para diante junto com Deus. A única maneira da nossa vida andar para frente, não no sentido de conquistas pessoais, mas no sentido de cumprimentos de propósitos divinos, é andarmos junto com Deus, é andarmos a partir dessa relação de aliança baseados nos princípios legislativos de Deus. Toda vez que nos distanciamos de Deus, que abandonamos os seus princípios e deixamos de ouvir a sua voz, nós retrocedemos. E nessa corrida por grandeza, nos tornamos cada vez menores. Na busca por poder, temos cada vez menos autoridade. Na busca por realização, temos que lidar cada vez mais com a frustração. Na busca por satisfação, estamos cada vez mais de mãos dadas com o sofrimento. E assim o homem vai andando sempre para trás e não consegue
consegue ver progresso na sua jornada existencial. Por isso que muito tempo depois de Moisés, a palavra de Deus na carta aos Hebreus no Novo Testamento continua sendo a mesma. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 12 vai dizer: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Algumas coisas aqui são extremamente importantes. Primeiro, que ele fala de um coração perverso, um coração que adultera as relações originais. E esse coração perverso é um coração de incredulidade. E esse coração perverso de incredulidade afasta o homem da relação com Deus. Esse coração perverso de incredulidade que afasta o homem de Deus precisa ser cuidado, precisa ser tratado. É uma manutenção diária para que em nenhum momento esse coração venha a ser endurecido pelo engano do pecado. Então, juntando essas informações, se esse coração me desvia do propósito e me afasta da relação com Deus, é um coração enganado pelo pecado. Logo, um coração enganado pelo pecado é um coração afetado pela incredulidade. Portanto, incredulidade não é fraqueza, incredulidade é pecado, porque nos desvia do propósito e nos afasta da relação com Deus. Se o coração está endurecido pela incredulidade, ele está sendo enganado por causa do pecado. E o pecado nada mais é do que a transgressão de toda a legislação de Deus. A legislação que nada mais é do que a confirmação de uma relação de aliança com Deus, que nada mais é a confirmação da relação de amor que nós temos com Deus. E é nesse contexto todo de tensão e de crise da relação do homem com a lei de Deus expresso pelo profeta Jeremias, que nós nos deparamos com a profecia de Ezequiel falando da restauração da aliança de Deus com o seu povo, apontando para a realidade estabelecida por meio de Jesus Cristo. Olha só o que diz Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aqui o profeta Ezequiel está falando sobre o futuro, sobre como Deus restauraria a sua aliança com o seu povo, a sua aliança com o homem. E uma das evidências dessa nova aliança é que ele tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Ou seja, as suas leis não estariam mais na pedra, que está fora do homem, que é pesada e que é sem vida. A sua lei voltaria para o seu lugar original, que é para dentro do coração do homem, e assim ela se torna mais leve e ela se torna vivificante. Uma lei que só é possível de ser vivida por meio do Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer: darei a vocês um novo coração, um novo espírito, com letra minúscula. Porém ele fala: darei a vocês o meu espírito, com letra maiúscula, e por meio do meu espírito em vocês, vocês andarão de novo nos meus mandamentos. Deixando claro que a única maneira de vivermos todos os princípios de Deus é por meio da graça, que é o governo do Espírito de Deus que conosco está. E isso se confirma claramente em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Paulo vai dizer: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo. Está dizendo que os irmãos são
Cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, mas escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não escrita mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Paulo está deixando bem claro que agora todos os princípios de Deus não estão mais escritos fora do homem, em tábuas de pedra, mas agora são escritos com fogo, pelo Espírito em nossos corações. E é nesse contexto que Paulo vai falar que não estamos mais debaixo da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a mesma lei que está fora do homem e revela o pecado do homem e condena o homem à morte, agora é a lei que pelo Espírito em nossos corações nos ensina a viver como Jesus. E é por isso que esse devocional é extremamente importante. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, não resista a entrar nesse lugar de arrependimento, porque Deus não resiste o coração quebrantado. O coração quebrantado é o coração que abriu mão dos seus argumentos. Ao invés de criar argumentos para se justificar diante de Deus, entra nesse lugar de arrependimento. É por isso que nesse devocional nós citamos o texto de Mateus 19:3, quando Jesus é questionado sobre a permissão à carta de divórcio. Nesse contexto, ao invés de Jesus explicar a lei que foi entregue a Moisés, escrita na pedra, ele chama a atenção para a lei que estava no coração do homem antes da queda. Ele chama a atenção para a ideia original de Deus no princípio. Jesus está mostrando que essa prescrição legislativa de Moisés não existe por causa do propósito original de Deus, mas ela só passou a existir por causa da própria dureza do coração do homem. É como no caso, por exemplo, do olho por olho e dente por dente. A maldade do homem é tão grande que Deus tem que trazer um plano de contingência para conter a sua maldade, a fim de que ele não exceda no exercício da sua justiça própria. E o que nos chama a atenção nesse texto é que aqueles que estavam questionando Jesus por causa dessa permissão na lei de Moisés não se contentam com a resposta de Jesus, e ao invés de voltarem ao princípio e encontrarem esse lugar de arrependimento por não viverem o padrão original de Deus, eles se agarram em Moisés e criam argumentos para resistir toda a instrução de Jesus. Então guarda isso. Voltar-se ao princípio e encontrar-se com o Filho te leva ao lugar de quebrantamento e de arrependimento. Porém, voltar-se a Moisés vai te levar a um lugar de criar novos argumentos que justifiquem as suas escolhas, as suas decisões. Nós estamos meditando para chegar a um lugar de quebrantamento, arrependimento e volta à vontade de Deus, ou estamos meditando para criar novos argumentos para justificar as nossas decisões e as nossas escolhas diante de Deus? Como nós podemos ver, o problema nunca foi com a lei de Deus que revela o caráter e a vontade de Deus, mas sempre foi com o coração endurecido pela incredulidade e enganado pelo pecado, um coração resistente, teimoso e obstinado. Portanto, pense sobre isso, ore sobre isso, medite sobre isso. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração.
Se essa palavra faz sentido para você, compartilhe ela com seus irmãos e eu espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.